E chegou aquele momento tão esperado da nossa receita, sempre muitíssimo saborosa. Aliás, a gente tem recebido inúmeras solicitações de pessoas pedindo receitas diet. Todo mundo está querendo evitar o açúcar. Mas se não for esse o seu caso, você também pode transformá-la numa receita normal. A gente vai dar a receita de hoje, diet. Pode ser normal também. É de um bolo muito gostoso, é um bolo diet de coco. Então vamos lá, o nosso bolo diet de coco. Os ingredientes são esses, pode anotar. Você vai precisar de 3 ovos. 3 ovos. 2 colheres de sopa bem cheias de margarina. 2 colheres de sopa bem cheias de margarina. 1 vidro de 200 ml de leite de coco, o que equivale a 1 xícara de leite de coco. 1 vidro de 200 ml, 1 xícara de leite de coco. O mesmo tanto de água, 1 xícara de chá de água. 1 xícara de chá de água. Você vai precisar também de meia xícara de chá de coco seco ralado. Meia xícara de chá de coco seco ralado. Adoçante, nós estamos usando a estévia, que eu acho muito bom. 1 colher e meia de sopa de adoçante diet. Inclusive este é aquele que adoça 10 vezes mais. 1 colher e meia de sopa de adoçante diet. 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. E 1 xícara de chá de uvas passas. 1 xícara de chá de uvas passas. As uvas, elas deixam mais gostosas o bolo, mas é opcional. Vamos repetir. Você vai precisar de 3 ovos, 2 colheres de sopa bem cheias de margarina, 1 xícara de chá de leite de coco, isto é, 1 vidro de 200 ml, 1 xícara de chá de água, meia xícara de chá de coco seco ralado, 1 colher e meia de sopa de adoçante diet, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. Aliás, você quando faz um bolo comum, você usa só 1 colher de fermento é o suficiente. O diet, sempre coloque meia colher a mais, porque não tendo o açúcar, então não tem ajuda para crescer, então precisa de um pouquinho mais de fermento. E 1 xícara de chá de uvas passas. O preparo é bem simples, nós colocamos já os ovos numa tigela, vamos colocar a margarina derretida, o leite de coco, a água, aqui nós temos o coco seco ralado e o açúcar diet. Nós estamos colocando o diet, mas se você quiser, você pode substituí-lo por 1 xícara de chá de açúcar normal. Misturamos bem esses ingredientes, batemos para misturar bem os ovos, demos uma boa batida assim. E agora nós vamos acrescentando a farinha de trigo. Deixamos de lado o fermento
o fermento em pó, que seria o último. E as passas nós também colocamos na farinha, passamos na farinha. Então agora vamos colocando aos poucos a farinha de trigo e vamos misturando. Como vocês veem, é bastante rápido. Estando misturado, tá no ponto, não precisa mais nada, não precisa nem utilizar a batedeira. Ele fica macio, gostoso. É um bolo bem fácil. Então nós temos que misturá-lo até ficar bem homogênea a massa, até bem misturadinho o trigo. Ele já está bem homogêneo, a farinha ficou bem misturadinha. Então, por último, nós colocamos o fermento em pó. Colocamos o fermento, damos uma boa misturada. Ok, ele está bem misturadinho. Agora nós vamos colocar as uvas passas. E as uvas passas você dá uma misturada bem de leve. Pronto. E vamos colocar então o bolo, a massa, né? Numa forma untada com margarina. Vamos colocar o nosso bolo no forno até dourar, até que inserido um palito, o mesmo saia seco. Atendimento imediato de gás é com a Gás Express. As solicitações para o Torres pelos telefones 3607-0800, 3607-0800 e 8872-9998, 8872-9998. Você já sabe, eficiência e rapidez é com a Gás Express. Nosso bolo ficou lindão, maravilhoso, deve estar muito saboroso também. Vamos cortá-lo e o principal, vamos prová-lo. Ele tá tão macio, tá macio. Eu sempre digo que a primeira fatia não é fácil de tirar. Olha, gente, que beleza! Fica bem bonito o bolo, vamos ver o sabor, é claro. Vamos provar. Muito bom. Gente, tá uma delícia. Você vai fazer um sucesso danado com essa receita. Por isso, aproveite bem e sirva com chazinho da tarde, vai ficar maravilhoso.